Olá, eu sou o professor Pisolato e você está assistindo mais um A Culpa é do Deodoro, um programa que se dedica a entender, a compreender, a explicar, a elucidar os muitos problemas que assolam o Sanatório Geral da República Brasil, que parece ter ficado muito boa em criar problemas e também muito boa em criar mais problemas e melhor ainda em criar mais problemas. Nós acreditamos que se nós aprendermos de fato a historiografia brasileira, sem máscaras, sem maquiagem, nós poderemos, quem sabe, refundar o país, uma vez que, para refundar uma nação sobre fortes e estruturados pilares historiográficos, precisamos, de fato, de cidadãos que sejam confiavelmente estruturados, especialmente nesse critério que é a historiografia brasileira. E o tema deste programa é um tema bastante polêmico. Nós vamos tentar entender como vivem, para que servem, do que se alimentam as primeiras damas do Brasil. Aquela figura que às vezes aparece mais, às vezes aparece menos, às vezes nos causa algum tipo de indignação. Imagine a seguinte situação. Um país como o nosso, que tem a mania de se dizer democrático, por mais que nos estejamos nos afastando desse elemento da democracia. Mas onde há, nesse mesmo país que declara democrático, figuras sem voto, sem cargo oficial e muitas vezes, para não dizer quase todas, completamente sem preparo para executar uma função de tamanho destaque. E ainda assim, mesmo sem eleição, sem voto, vem de carona junto com o presidente, quando as há, claro, influenciam sobremaneira as políticas públicas. Moldam agendas sociais e, em alguns casos, atuam como verdadeiras operadoras de poder. Não estamos falando de ministros, nem de parlamentares, nem sequer de propagandistas ou financiadores de campanha. Estamos falando, de fato, das primeiras damas do Brasil. Algumas delas foram de fato muito discretas, outras foram muito protagonistas. Lembrando que o protagonismo pode ser algo positivo, algo negativo, pode ser um destaque tanto negativa quanto positivamente. E há aquelas que transformam um cargo informal em um verdadeiro projeto de poder, ou em uma espécie de monumento à irrelevância e à vergonha nacional. Hoje nós vamos entender quem realmente fez algo, quem só ocupou o espaço ou mal ocupou o espaço e quem usou o papel simbólico de primeira-dama como uma espécie de trampolim econômico e político para a realização de suas próprias vaidades, dos seus desejos financeiros, de poder e, infelizmente, às vezes, para não dizer muitas, de arrogância pessoal, de poder pessoal. Porque você sabe, nosso programa não tem essa afinidade com a romantização histórica. Nós não estamos aqui construindo narrativas, estamos desnudando a história. Então, se você acha que nós vamos aqui fazer carícias em alguma primeira-dama, carícias metafóricas, obviamente, está enganada. Não vai haver romantização aqui. Nós vamos, de fato, apontar aquilo que incomoda historiograficamente nesse papel, nessa figura que é a primeira-dama. A primeira coisa a entender é que, de fato, as primeiras damas têm um papel que é informal. Contudo, nunca foi inocente. A primeira-dama, em teoria, ela não existe. Esse cargo, primeira-dama, não existe. Não está na Constituição, não tem atribuições legais, não responde formalmente por nada, a não ser através do seu marido. Mas lembre-se, há cartão corporativo, ou seja, os gastos caem na nossa conta. Na prática, a primeira-dama, apesar de não ser legal, não ser constitucional, não ter uma função oficial, a menos que o presidente a crie um cargo eletivo para ela tem, ainda assim, acesso irrestrito ao presidente. É meio vulgar, mas é preciso lembrar que ela dorme com o presidente. Na mesma cama, até onde se sabe, todas elas dormiram na mesma cama. Embora nós tenhamos tido presidentes no passado que tinham mais de uma cama. Embora tivessem apenas uma primeira-dama oficial, havia, digamos, outras primeiras-damas mais informais. E é justamente esse acesso irrestrito ao presidente que faz com que a primeira-dama possa influenciar decisões. Afinal de contas, antes de ser presidente, ela já era esposa desse indivíduo. Então ela pode muito bem influenciar o seu marido, apesar de ele ser antes de marido,
a partir do momento que assume o cargo presidencial, ele é, acima de marido, um representante do bem comum. Eu sei, é estranho, mas é essa a função de um presidente, representar o bem comum antes de pensar nas questões pessoais, especialmente relacionadas ao romance, ao amor, ao afeto que sinta por sua esposa. As decisões presidenciais não deveriam ser influenciadas pela primeira-dama, mas como nós bem sabemos e temos tido a oportunidade de ver nos últimos tempos, fato é que as primeiras-damas têm acesso, muitas delas irrestrito, ao presidente, não só à figura presidencial, como aos gastos presidenciais. A primeira-dama pode, de fato, então, influenciar as decisões, pode mover agendas sociais, pode controlar projetos com dinheiro público e indiretamente através de seu marido. É um poder que não tem controle institucional. Veja, nós não temos como criar uma lei para nos imiscuir naquilo que a primeira-dama e o presidente conversam à noite antes de dormir, ou a primeira coisa que conversam pela manhã ao acordar. Isso tudo pode, obviamente, influenciar o presidente. A gente torceria que fosse uma mulher de boa índole que pudesse, claro, influenciar mesmo um presidente de má índole. Mas, contudo, é preciso que sejamos honestos, duros e sinceros ao analisarmos a própria configuração humana. O ser humano é egoísta e tende a trazer todas as agendas para os seus interesses pessoais. O fato é que a primeira-dama vive naquilo que a gente poderia chamar de o melhor dos mundos. Para quem quer influenciar sem ter que prestar contas. Ou seja, não é um cargo eletivo, não é um cargo oficial, mas pode influenciar sem, contudo, ter que prestar contas, exceto através de seu marido, novamente. É isso. No Brasil, virou uma tradição. Nós vamos conhecer algumas dessas figuras, algumas dessas primeiras damas. Não vamos conhecer todas, nem haverá tempo, claro. Nós dedicaremos muito mais tempo que esse programa nos permite, mas é preciso que nós entendamos que algumas dessas primeiras damas têm um papel importante. Nós vamos começar por aquela que talvez tenha lançado as bases dessa ideia de destaque para a primeira-dama, a dona Darcy Vargas, a mãe dos pobres, aquela que, ao lado do seu Getúlio Vargas, a Darcy era esposa de Getúlio Vargas, foi a primeira-dama a estruturar esse papel de primeira-dama. Posso até dizer que ela lançou as bases do que seria o papel de uma primeira-dama, mesmo que informalmente, esse papel mais social. Mas nós veremos que mesmo criando essa imagem de a primeira-dama que deve cumprir uma certa agenda social, ela ainda assim, no caso da dona Darcy, estava correlacionada ao papel do próprio marido, o seu Getúlio Vargas. Por exemplo, a dona Darcy Vargas foi a responsável por criar a LBA, a Legião Brasileira de Assistência. Olha que bonito, um projeto assistencialista a partir da primeira-dama. Bom, pelo menos parece bonito, mas vamos traduzir isso aí. O assistencialismo lançado pela dona Darcy Vargas estava em comum acordo com a própria política estatal centralizada de assistencialismo. E de assistencialismo, os regimes à esquerda do espectro entendem muito bem. Eles são basicamente o anzol e a isca para atrair o eleitorado. Aqui lembrando, claro, que Vargas permaneceu 15 anos originalmente no poder sem uma eleição popular. E quando voltou em 1950 para 51, aí sim o povo votou nele, ou seja, o assistencialismo funcionou e papel importante teve nesse projeto assistencialista, populista, demagógico de Vargas, a dona Darcy Vargas. Afinal, a criação da Legião Brasileira de Assistência teve uma forte carga de propaganda para o governo. Era sim caridade, de fato, mas com um carimbo político, com uma intenção política. Assim, a dona Darcy cria essa imagem de mãe dos pobres, que não era nem um pouco espontânea, muito pelo contrário, era parte de uma engenharia populista, varguista. Dona Darcy não era irrelevante, mas também não era neutra. Foi uma extensão do projeto de poder do seu marido Getúlio Vargas. E dona Darcy não era uma mulher comum qualquer, tá? Mesmo naqueles anos 30, que as mulheres tinham um papel muito mais submisso ao homem, vou lembrar aqui apenas um evento muito rapidamente para você entender o que eu quero dizer com mesmo nos anos 30, em que a mulher cabia um papel mais submisso ao homem. Na madrugada do dia 11 de maio de 1938, já no chamado Estado Novo Varguista, já na ditadura fascista de Vargas, ou ditadura castilhista, como alguns preferem, um grupo, chamados integralistas, liderados por Plínio Salgado, tentaram invadir o Palácio Governamental. E durante esse ataque, dona Darcy Vargas, uma mulher,
estava no local armada. Há vários relatos que dizem que ela ajudou a proteger o presidente a bala, a tiro. Isso mesmo, a primeira-dama com uma arma na mão atirando contra os invasores do Palácio Governamental. Uma cena, no mínimo, inusitada. Uma primeira-dama a bala resistindo a uma invasão. Eu fico imaginando se fosse hoje a nossa primeira-dama conseguiria defender em alguma medida o presidente atual. Eu acho muito difícil. Algumas versões, inclusive, só para me encerrar esse caso da dona Darcy Vargas, dizem que ela teria não só participado ativamente, como teria liderado, incentivado, ajudado na defesa interna com gritos de ordem aos demais homens que ali estavam. Muito bem, com isso nós encerramos o nosso primeiro bloco. Eu peço para você que fique aí e durante esse intervalinho, quando a gente vai tomar aquele cafezinho, dar uma respirada, você clica aí no curtir, clica no compartilhar com seus amigos, seus inimigos, aquele seu tio petista. Faça o favor, por gentileza, de comentar aqui embaixo, dar sua impressão, quem sabe até dar uma sugestão para os próximos temas que você gostaria que nós aqui expuséssemos no A Culpa do Deodoro. E assim que nós voltarmos do intervalinho, vamos tratar de outras primeiras damas bastante curiosas e interessantes na história brasileira. Não saia daí que eu já volto. O Brasil de 2026 não vai esperar você se preparar. Economia instável, eleições decisivas e uma geopolítica em ebulição. Na Masterclass Brasil 2026, os vetores da incerteza, você entende o que realmente está em jogo e principalmente vai saber como se proteger. Análise profunda de economia, política e geopolítica, com projeções reais, cenários prováveis e estratégias práticas para defender patrimônio e tomar decisões com segurança. Menos achismo e mais método. Menos ruído, mais clareza. Se 2026 vai ser incerto, a sua preparação não precisa ser. Por isso, inscreva-se já. Se antecipe, se proteja, decida melhor. Muito bem, estamos de volta a esse segundo bloco do nosso A Culpa do Deodoro. Agora nós vamos tratar de um caso bastante curioso, quando as primeiras damas desaparecem, ou seja, quando elas não são notadas. Durante boa parte da República, especialmente no regime civil-militar de 1964 até 1985, as primeiras damas foram decorativas, desapareceram, foram discretas, silenciosas, mal se viam, quase apagadas da história. E aqui vem uma pergunta bastante incômoda, que talvez você esteja se fazendo agora. Uma primeira-dama que suma, que desapareça, que não ganhe destaque, seria uma virtude ou seria uma completa irrelevância absoluta, que não justificaria, inclusive, os gastos governamentais para o sustento dessa pessoa? Isso seria uma virtude ou uma irrelevância? Porque há dois aí extremos bastante perigosos, né? Uma primeira-dama que manda ou aparece demais, e esse aparecer pode ser positivo ou negativo, e uma primeira-dama que não serve para nada, a não ser para atrapalhar, ou nem para isso. O Brasil já teve essas duas versões. Nenhuma delas resolve o problema central. Um papel que nunca deveria ter poder, mas frequentemente tem. E, infelizmente, nem sempre positivo. Inclusive, como nós sabemos recentemente, afeta inclusive as relações diplomáticas brasileiras, quando pronuncia certas frases que eu não convém aqui eu repetir por respeito à nossa audiência, mas você sabe muito bem que a nossa primeira-dama atual cometeu certos, digamos, excessos vocabulares ao ofender personalidades estrangeiras. Mas agora eu vou falar de uma que merece uma espécie de destaque, uma espécie de ponto fora da curva, a dona Ruth Cardoso, que é uma exceção que confirma a regra, né? Ruth Cardoso, esposa de Fernando Henrique Cardoso, não era só esposa do presidente, não era só uma figura decorativa. Ruth Cardoso era uma antropóloga respeitada, uma intelectual de verdade. Por mais que possamos discordar das ideologias dela, não podemos deixar de ser honestos e apontar que era uma antropóloga, uma pesquisadora, uma escritora de gabarito, de respeito. E foi ela que criou, inclusive, o programa Comunidade Solidária, com foco, de fato, em políticas públicas bastante estruturadas, não só no assistencialismo. O que Dona Ruth Cardoso tentou fazer foi algo, digamos, raro. Transformar a atuação da primeira-dama em algo mais técnico, algo mais racional,
menos populista, menos bibelô do presidente. Ela se imiscuiu na atividade presidencial, ou usando a atividade presidencial, para criar um projeto estruturado, técnico, racional e, como eu disse, menos populista, menos assistencialista. Mas ainda assim, Ruth Cardoso tinha um poder informal, não institucional. Ainda era uma influência sem voto. E mesmo o seu projeto, por mais acadêmico e racional que fosse, ajudava o marido politicamente. Ruth talvez tenha sido, de fato, a melhor versão possível de um modelo, que é, por si só, eu considero, é a minha percepção, de que uma primeira-dama é um modelo problemático. Aparece demais, aparece de menos, não tem função, tem custo, tem gasto. Então, se há que se apontar uma direção, talvez a direção de Dona Ruth Cardoso, alguém que tem um papel, mas não há como separar esse papel informal, não institucional, da atuação da primeira-dama no mandato do seu marido, ou seja, do próprio presidente. Vamos agora falar de uma outra, já falecida, Dona Marisa Letícia, que é claramente um poder nos bastidores dos 2 primeiros mandatos do governo Lula, e é um terreno um tanto quanto espinhoso, já que estamos falando exatamente do governo Lula, do qual pouco podemos falar, sob pena de não podermos mais falar. Mas, enfim, esse terreno é espinhoso, mas nós não vamos nos imiscuir, fugir desse tema. Marisa Letícia, esposa de Lula, nunca foi uma figura pública técnica, acadêmica, racional, mas teve claramente uma forte influência nos bastidores do poder nos governos Lula. Nos primeiros governos Lula, já que nesse governo atual temos a Janja, até o nome já é meio doloroso. Seu nome apareceu, de fato, inclusive em investigações da Lava Jato, ligado àquelas reformas, ao sítio de Atibaia, a alguns benefícios indiretos, ou seja, é possível, não podemos mais falar, já que todo o processo da Lava Jato foi anulado, mas é possível tentar entender que ela possa ter sido utilizada como um meio para que o dinheiro ilegal, dinheiro da corrupção, chegasse até o seu marido. Aqui o problema fica muito claro. Quando a primeira-dama não tem função formal, mas circula no núcleo de poder, pode influenciar sem jamais ser oficialmente responsabilizada pela instituição, o poder é invisível. E como todo poder invisível, é extremamente difícil de controlar. É como se a primeira-dama pudesse fazer uma espécie de lobby junto ao presidente. E isso é perigoso. Uma mulher dorme com o presidente e influencia, cria lobby. Mais proximidade que isso, acho que até física e anatomicamente impossível. Muito bem. Vamos apontar um outro caso, que através desse outro caso nós apontamos outros problemas relacionados a esta figura, a estas figuras emblemáticas que são as primeiras damas. Falemos agora da dona Marcela Temer, a estética da irrelevância. Eu acho que agora esse seria o melhor título para a dona Marcela Temer. Marcela Temer virou exatamente símbolo desse outro fenômeno, a primeira-dama como uma peça de marketing, jovem, discreta, ou como se usava antigamente a expressão bela e recatada e do lar. Uma construção quase que caricata, uma caricatura de uma esposa. De fato, que diminui bastante o papel das mulheres. Se já não bastasse o fato das primeiras damas terem esse papel simbólico bastante subjetivo e difícil de você objetivar pela sua própria função. Essa construção, essa caricatura que foi Marcela Temer, faz nos perguntar, mas e qual que era o seu papel político junto a Michel Temer? Aquele que era o vice de Dilma, depois acabou assumindo com o impeachment da Dilma. Aquela que não tinha primeiro cavaleiro, já que era divorciada quando assumiu a presidência. Qual era o papel político de Marcela Temer? Nenhum, ou praticamente nenhum. E se teve, nós não sabemos. Quanto ela influenciou Temer? À noite, quanto ela buzuzava no ouvido do Temer? Não sabemos. Sua imagem foi usada para, basicamente, suavizar um governo que de fato foi bastante impopular e fragilizado, acusado de ser um golpista, as palavras da esquerda, que se sentia atacada, agredida pelo governo Michel Temer, que ascendeu ao poder graças ao impeachment. Então Marcela Temer estava ali meio que para dar uma maquiagem no grande vampirão, que esse era o apelido que a imprensa dava através das charges,
ao Michel Temer, o vice que se torna presidente. Então ela está ali basicamente como uma caricatura, como uma maquiagem, como um enfeite para o governo Temer. Aqui a crítica que se faz à primeira-dama é outra. A primeira-dama vira uma espécie de propaganda. Não como uma agente pública ou uma agente social, nem influência real, nem contribuição relevante, apenas estética. Agora chegamos finalmente a Michele Bolsonaro, mas ela nós vamos falar depois nesse nosso segundo intervalo, quando eu vou pedir novamente a você que gentilmente curta, compartilhe, clique no sininho para ser avisado, marca aí, tira um compartilhar, leva lá para o seu Instagram, leva lá para o seu X, para suas redes sociais, para ajudar esse programa a ganhar cada vez mais relevância, para que nós possamos levar cada vez mais conhecimento e informação a um número cada vez maior de pessoas. Porque a nossa plataforma entende que quanto mais pessoas curtirem, compartilharem e comentarem, o vídeo é mais relevante e com isso ele ganha mais destaque e é mostrado a mais pessoas que não nos conhecem ainda. Então não saia daí que nós já voltamos para dar aquele espaço para aquele que nos apoia. Vamos agora dar apoio a ele, ouvindo o nosso intervalo. Já voltamos, não saia daí. O Brasil de 2026 não vai esperar você se preparar. Economia instável, eleições decisivas e uma geopolítica em ebulição. Na Masterclass Brasil 2026, os vetores da incerteza, você entende o que realmente está em jogo e principalmente vai saber como se proteger. Análise profunda de economia, política e geopolítica, com projeções reais, cenários prováveis e estratégias práticas para defender patrimônio e tomar decisões com segurança. Menos achismo e mais método. Menos ruído, mais clareza. Se 2026 vai ser incerto, a sua preparação não precisa ser. Por isso, inscreva-se já. Se antecipe, se proteja, decida melhor. Muito bem, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Eu deixei para vocês no bloco anterior a chamada. Vamos falar agora de Michele Bolsonaro, aquela que para muitos era uma espécie de princesa brasileira, não só ao seu comportamento diplomático, como, claro, a sua beleza física, a escolha de suas palavras. Eu posso dizer, sem erro, sem medo de errar, que na verdade Dona Michele Bolsonaro apresentava uma identidade para a primeira-dama, muito clara, quando ela ia em viagens internacionais, quando ela se comportava como uma primeira-dama em eventos sociais, porque o ativismo foi uma marca de Dona Michele Bolsonaro, ela rompeu com qualquer ideia de invisibilidade, atuou muito fortemente em pautas sociais, era costumeiramente vista em projetos relacionados especialmente a pessoas com deficiência, às comunidades religiosas, teve um protagonismo especial e espontâneo em muitos discursos, eventos, mobilizações políticas. E isso levanta uma outra questão. Quando a primeira-dama se transforma, como Dona Michele Bolsonaro se transformou, num agente político ativo, ela deveria continuar sem uma responsabilidade institucional? E veja, não estou falando apenas para o caso dela, nós já levantamos essa hipótese nos blocos anteriores. Se as primeiras damas têm de fato um papel ativo politicamente, por que não dar a elas de fato um cargo político para que possam legal e institucionalmente responder por ele? Que tal não instituirmos que, de fato, a primeira-dama deve ter papéis nas instituições sociais, ou criar instituições sociais, ou ouvir as instituições sociais? Veja, quantas camadas da população, quantos agentes sociais não estão cobertos por proteção social. Por exemplo, existem aí, todas as cidades possuem lar dos idosos público, em que os idosos que não têm família que os cuide possam acessar? Não temos. Todas as cidades têm, por exemplo, albergues, têm casas que atendam públicas que atendam aos dependentes químicos? Não tem, quem sabe? Só uma elucubração minha, só um pensamento meu, mas para apontar que esse ativismo social poderia sim ser coberto por uma instituição legal que desse à primeira-dama uma responsabilidade institucional. Dona Michele, portanto, não era só figura simbólica, era parte de um projeto político. E isso escancara o nosso problema estrutural. Veja, não estou criticando
a dona Michele, a sua atuação, muito pelo contrário, eu elogio a atuação dela, dar a este papel não institucional e simbólico um papel estrutural político. O que eu estou dizendo é que deveria haver uma proteção a nós e à primeira-dama institucional, legal, para esse papel, para essa execução, digamos, profissional do papel de primeira-dama. Ela teria influência e aí teria uma espécie de mandato conjunto ao presidente. Eu sei, nós começamos a pensar muito mais na questão do custo, mas veja, a primeira-dama tem custo de qualquer maneira. Se nós tivéssemos uma forma de elencarmos esses custos, vistoriarmos esses custos, dar transparência a esses custos, não seria muito mais vantajoso, até pelo cunho econômico financeiro e também pelo aspecto social de que uma primeira-dama possa cumprir? São essas questões que eu levanto agora. Muito bem, partimos para a próxima. Deixa eu respirar fundo, porque agora temos que falar de Janja. Janja. A politização explícita do papel da primeira-dama, como se ela fosse de fato uma espécie de vice-presidente, ou primeira-ministra, ou cônsul oficial. Com Janja chegamos de fato a um novo estágio. Aqui a informalidade virou quase uma instituição, a um custo bastante elevado. Basta lembrar que o cartão corporativo do casal presidencial chega a aproximadamente 1,4 bilhão, isso mesmo, bilhão com B de bola, isso mesmo. Ali inclui-se as despesas, obviamente, da primeira-dama. Uma participação dela muito ativa, muito falante nas agendas públicas, claramente influenciando aquilo que o presidente fala, como ele se comporta, como ele senta. Tudo você vê ela muito próxima do presidente. Nas viagens internacionais, os posicionamentos políticos constantes, as falas constantes, as declarações que nos põem em certas saias justas, com o perdão da comparação, as saias com a diplomacia internacional, como quando ela ofendeu o senhor Elon Musk com um palavrão, que não convém repetir, como eu já disse, já deixou de ser uma figura simbólica. Ela se posiciona muito claramente, ela opina, ela influencia, ela fala besteira, tanto quanto seu marido, numa escala menor, afinal ela tem muito tempo pela frente para aprender a falar besteira mais profissionalmente. É como se ela fosse parte do governo sem ser. Ela se sente como tendo um cargo político, ou seja, como tendo o direito de se expressar como uma política, porque é como se os votos dedicados ao marido também fossem a ela. Isso gera, obviamente, um dilema. Se tem voz política, por que não tem cargo? Por que não pode ser responsabilizado? Por que a transparência não é total? Se tem influência, por que não tem responsabilidade formal? Por que não pode ser impeachmentada como primeira-dama? De preferência junto com o seu marido. O modelo começa a mostrar claramente que existe um problema aí, um problema de limites. O que nos leva, finalmente, ao bloco final, o problema real das primeiras-damas. Depois de tudo isso, óbvio, para mim parece óbvio que a conclusão é inevitável. O problema não são especificamente as primeiras-damas. É o modelo, a forma como está configurado e como elas vêm ganhando espaço político para falar como se falassem pelo presidente. O modelo está errado. Modelo informal de poder, onde tudo depende da personalidade, do caráter de quem ocupa. Isso pode gerar, de fato, uma contribuição real, como nós vimos no caso da dona Michele Bolsonaro. Ou pode gerar sérios problemas políticos, econômicos, pessoais para o próprio presidente, políticos para o próprio presidente, como é o caso da Janja. Pode virar uma ferramenta de propaganda, seja a contribuição real positiva ou uma contribuição real negativa. Ambas são ferramentas de propaganda. Propaganda para os adversários, claro, se for negativa, e propaganda para o próprio marido, se a primeira-dama fizer uma contribuição real e política. Pode servir como uma espécie de canal de influência bastante obscuro, já que simbólico, já que, como eu falei, parece vulgar, mas de fato dividem a mesma cama. Então isso gera uma influência que não nos compete avaliar, mas que a nossa inteligência permite perceber, intuir que há ali uma proximidade, uma influência óbvia. Ou pode ser, na pior das hipóteses, completamente inútil e ainda assim ter um custo. É como se a gente estivesse jogando uma espécie
de loteria institucional. Gira uma roleta, pode cair uma primeira-dama muito boa, muito ruim, já que quando votamos escolhemos o quê? O presidente, e não a primeira-dama, que vem de arrasto, vem junto de. Não podemos selecioná-la, mas ela acaba tendo uma atuação política. Um país sério, e estou falando em teoria, tá? Não estou falando especificamente da prática brasileira, que nós não parecemos ser de fato um país sério, como nós estamos demonstrando já há algumas semanas aqui nesse programa. Mas um país que se pretenda sério não pode depender da sorte, chamamos de sorte, como eu disse, a gente vota no presidente e vem de gancho à primeira-dama. Um país sério não pode depender de sorte. Sorte não é um critério que possa ser condicionado a uma eleição presidencial. É preciso que se formalize. E no fim de tudo isso fica a seguinte pergunta: por que o Brasil ainda aceita um papel com tanto acesso ao poder e tão pouca responsabilidade? Nós precisamos institucionalizar de verdade, com regras, com limite, com cobrança, com transparência. Ou se elimina essa zona cinzenta ocupada pela primeira-dama, onde influência e informalidade se misturam, porque poder sem controle nunca termina bem, não é mesmo? Então nós precisamos urgentemente repensar a função de primeira-dama. E se você quer entender melhor os bastidores do poder no Brasil, aqueles que não aparecem nos livros de história da escola, nem mesmo da faculdade, então você já sabe. Aqui no A Culpa do Deodoro, a gente não passa pano, nós falamos o que tem que falar. E eu mais uma vez quero agradecer a atenção de vocês, a gentileza de vocês. Peço por último e por fim que continue curtindo, compartilhando com seus amigos e inimigos esses episódios do A Culpa do Deodoro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, pela sua inteligência, pela sua companhia e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!